chega de moleza, vamos trabalhar? Durante estas próximas aulas, nós vamos aprender sobre a Bíblia Apologética de Estudo. Então, se você já pediu a sua Bíblia, se já chegou para você, se o correio já entregou, se você ainda não adquiriu, dá tempo. Deixa eu explicar aqui para você como surgiu este projeto. O ICP, que é uma instituição sem fins lucrativos que pesquisa a religião, está no Brasil desde 1983. Desde 1983, ok? Quem trouxe o ICP para o Brasil foi o Dr. Walter Martin, um norte-americano, o mais famoso apologista do século passado. E ele investiu durante 10 anos na obra, na instituição aqui no Brasil. Investiu em pesquisas religiosas. Então, qual é o objetivo primordial da nossa instituição? É ensinar a genuína palavra de Deus. Este é o objetivo primordial da nossa instituição. Então, durante estes anos de 83 para cá, os nossos pesquisadores foram analisando diversos grupos religiosos no Brasil, que têm uma doutrina diferente da nossa. Por exemplo, a maçonaria, a nova era, o espiritismo, as testemunhas de Jeová, os mórmons, os adventistas do sétimo dia, o islamismo, budismo, shintoísmo e aí vai. São muitos grupos. Estes pesquisadores do ICP foram desenvolvendo material na área de apologética. O que significa apologética? Defesa. No nosso caso, defesa da fé. Você já viu alguma vez na televisão, algum repórter, algum jornalista dizendo assim, olha, fulano está fazendo apologia às drogas, fulano está fazendo apologia ao aborto. O que significa isso? Que aquela pessoa está defendendo as drogas, ela está defendendo o aborto. Então, no nosso caso, é apologia à palavra de Deus. Nós estamos defendendo a palavra de Deus. Este é o nosso trabalho, é o nosso ministério, ok? Bem, quando estes pesquisadores desenvolveram esse material, por que a Testemunha de Jeová, por exemplo, não crê que Jesus é Deus Todo-Poderoso? Qual o argumento que elas utilizam para negar a divindade do Espírito Santo? Qual o argumento que elas utilizam para dizer que só 144 mil pessoas irão morar no céu? Qual o argumento que a maçonaria utiliza para dizer que Jesus não é Deus, foi apenas um grande líder religioso? Qual é o argumento que a maçonaria utiliza para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela é um livro sagrado e considera também o livro de Mórmon e o Alcorão em pé de igualdade com a Bíblia? Qual o argumento de Allan Kardec para defender a necromancia? O que é necromancia? Consultar as pessoas que já deixaram o corpo, que já morreram. Então, tudo isto foi pesquisado. Qual o argumento, por exemplo, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza para defender a prática da guarda do sábado? Todos estes grupos, eles têm material, têm livros, têm estudos para defender a sua fé, as suas doutrinas. Então, o que o ICP fez? Pegou esse material, que é um material aberto, material público, livre, e foi buscando na Bíblia onde está a falha destas interpretações. Por exemplo, nós cremos na pessoa do Espírito Santo. Então nós pegamos o argumento das Testemunhas de Jeová que negam a pessoa do Espírito Santo, viemos aqui na citação que elas fazem para negar a pessoa do Espírito Santo e colocamos no rodapé a interpretação que nós damos sobre a pessoa do Espírito Santo. Pegamos o argumento que a maçonaria usa para negar a divindade de Cristo e colocamos aqui no rodapé, que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Quer ver um exemplo? As Testemunhas de Jeová gostam de citar João,
o Evangelho de João 14 e 28. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 28, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus dizendo: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Está vendo? Porque o Pai é maior do que eu. Então, com base nesse texto, as testemunhas de Jeová alegam que o Pai é Deus Todo-Poderoso e Jesus é um Deus com letra minúscula e só poderoso, não é todo-poderoso. Está vendo o argumento? Então, nós viemos aqui no rodapé da Bíblia Apologética, colocamos o texto que elas utilizam e toda a argumentação para você explicar. Qual seria a resposta neste caso em particular? É que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Para cumprir o seu papel de Messias, a sua missão, ele se esvaziou. Ele não fazia uso das prerrogativas da divindade. Então, como homem, ele poderia sim dizer: o Pai é maior do que eu. Agora, por outro lado, como Deus, ele diz: eu e o Pai somos um. Aí ele já está falando da divindade. Então, todas estas explicações nós estamos colocando no rodapé da Bíblia Apologética para facilitar. Quando chega, por exemplo, na sua casa, educadamente, uma testemunha de Jeová, normalmente são duas pessoas para conversar com você, então elas vão citar esse texto. Você vai abrir na Bíblia onde elas citaram e no rodapé você já tem o que ela vai falar para você e uma resposta pronta para você dar a ela. Entendeu o que é apologética? Você vai defender com precisão a razão da nossa fé. Você sabia de cada 10 testemunhas de Jeová, 4 já foram evangélicas? Você sabia disso? E por que a pessoa estava em uma igreja evangélica, adorando Jesus, adorando o Espírito Santo, adorando o Pai, adorando Deus, como que ela nega essas doutrinas e vai para um grupo religioso onde nega a divindade de Cristo, a pessoa do Espírito Santo? O que faltou para esta pessoa? Faltou conhecimento, faltou ensino. Por isso que nós, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, trabalhamos nesta área. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Ele mesmo, o Senhor, Ele mesmo, querendo o aperfeiçoamento da igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou pastores e ensinadores. Então é aí que o ICP entra, na área do ensino, tá bom? Então, liga para a gente, depois eu vou falar no intervalo, e peça a sua Bíblia, porque durante essas 2 semanas nós vamos aprender como usar a Bíblia apologética. Então, guardou a primeira parte da Bíblia? Nós pegamos todos os textos utilizados por aqueles que negam a sã doutrina, que negam a nossa confissão de fé, fomos colocando no rodapé e colocando uma resposta de defesa. E isso nós fizemos para a maçonaria, para o mormonismo, para as testemunhas de Jeová, para os adventistas, para os espíritas, para o islamismo, para o hinduísmo, budismo, shintoísmo e muito mais. Tudo um trabalho de mais de 20 anos de pesquisas. Mais de 20 anos. Homens de Deus, homens piedosos que têm compromisso com a palavra, desenvolveram esse trabalho, tá bom? Nós estamos aprendendo como utilizar a Bíblia apologética com apócrifos. Na primeira parte, eu fiz uma introdução, mostrei como surgiu esse material. Nessa segunda parte da aula, eu vou falar um pouquinho do apêndice. Olha aqui, ó. Vou falar do apêndice desta parte. Então, a Bíblia termina em Apocalipse, não é isso? Tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quando chega em Apocalipse, termina. Então, o apêndice é uma parte separada.
Veja que o apêndice é um órgão do corpo humano e a ciência, se uma pessoa tem um problema chamado inflamação, apendicite, o médico tira aquela partinha e a pessoa continua vivendo normalmente. Aliás, a minha filha operou. A minha filha teve essa inflamação, tirou o apêndice e continua normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você cortar esta parte da Bíblia, tirar isso aqui, a Bíblia continua aqui. Então, nós não mexemos nos 66 livros, tá bom? Esse é um complemento que nós fizemos com mais de 30 anos de estudo. Ok. Bem, e o que nós colocamos no apêndice? Se você tiver aí, você pode até conferir na sua casa uma Bíblia católica, você vai notar que na Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a nossa. Olha que interessante. 7 livros. E quando esses livros foram oficializados na Bíblia católica? No Concílio de Trento, na cidade de Trento, o concílio começou em 1545. A reforma de Martim Lutero, a data do aniversário, a data comemorativa, ela começa no ano 1517. A reforma com Martim Lutero, né, que nós chamamos reforma protestante. E a Igreja Católica estava perdendo muitos adeptos. Então, ela precisava resolver esta questão. Muitas pessoas estavam deixando o catolicismo. E aí ela vai fazer a contra-reforma para tentar recuperar esses adeptos. Só que existem doutrinas na Igreja Católica que não estão nos livros canônicos, nos 66 que nós utilizamos. Por exemplo, orar pelos mortos, a doutrina do purgatório, a doutrina de dar esmola para conseguir salvação. São coisas ensinadas no catolicismo que você não tem respaldo nos livros canônicos, nos 66 livros da Bíblia. E como que ela, o que ela teve, qual foi a ideia para resolver essa questão? Ela pegou esses 7 livros que não são inspirados por Deus, que não estão na Bíblia do povo judeu, por isso que nós chamamos apócrifos. Apócrifo significa sem valor canônico, não é inspirado por Deus. E no concílio de Trento, chamado Trento porque foi na cidade de Trento, no ano de 1545, a partir daí o concílio demorou quase 20 anos. Ela oficializou esses livros na Bíblia para defender estas doutrinas que não tinha como defendê-las nos livros inspirados. E que livros são estes? O livro de Tobias, o livro de Judite, Sabedoria, Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes que tem na nossa Bíblia, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, um acréscimo em Daniel e um acréscimo no livro de Esther. Então ela oficializou esses livros na sua Bíblia. Por isso que nós, protestantes, evangélicos, não temos esses livros. Mas o que acontece? Qual era a nossa dificuldade? Nós temos que evangelizar as pessoas. É uma ordem de Jesus ensinar a palavra para as pessoas, fazer discípulos. Então eu vou evangelizar um católico, eu vou falar com um católico. Aí o católico pega a Bíblia dele e abre num livro desses que não tem na minha. Olha aí o problema, olha a dificuldade. Então o ICP, pensando nisso, conseguiu esses livros, colocou na íntegra os livros apócrifos no apêndice, deixa eu falar mais uma vez, separados da Bíblia, dos 66, e colocou na íntegra e foi colocando no rodapé os detalhes que mostram que esses livros não são inspirados. Por exemplo, nós vamos encontrar erros geográficos nestes livros. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, como que pode ter um erro de geografia? Nós vamos encontrar erros históricos nestes livros. Está vendo? E o mais importante ainda, o pior, vamos dizer assim, erros doutrinários. Então o ICP
com seus pesquisadores, homens piedosos que têm compromisso com a palavra, foram estudando e foram colocando no rodapé todos os versículos problemáticos, os versículos que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Assim, conversando com o católico com amor, com mansidão, você vai poder mostrar para ele por que esses livros não são inspirados. E com a ajuda, claro, do sobrenatural, do Espírito Santo, essa pessoa vai entender. Porque a nossa missão é ensinar, mas quem opera na vida das pessoas é Deus. Está vendo o que nós fizemos? Mas foi só isso? Não. Depois dos livros apócrifos, nós colocamos também os credos históricos, as primeiras confissões de fé, que elas estão em conformidade com a doutrina evangélica até hoje. Colocamos uma coisa importante, o Tomo de Leão. O que é o Tomo de Leão? É um documento oficial escrito pelo Papa Leão, onde neste documento oficial da Igreja Católica, porque foi assinado por um Papa, ele reconhece que Maria tinha pecado sim, que ela tinha culpa herdada. E isso é uma verdade, porque, por exemplo, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A própria Maria chama Deus de Salvador. Ora, quem precisa de Salvador é porque tem pecado. Então, esse documento é importante para mostrar que nos primeiros séculos a Igreja Católica reconhecia sim que Maria tinha o pecado original. Então nós colocamos esse documento na íntegra para você mostrar para o seu amigo católico ou até mesmo para o padre, se você frequenta uma paróquia, lá tem um líder. Colocamos o que também? Os patriarcas. Quem são os patriarcas? São aqueles que vieram depois dos apóstolos. Policarpo. Colocamos todos eles, a sequência, o que eles fizeram, o trabalho, a igreja que eles pastoreavam. Então colocamos um resumo da vida de cada um deles aqui na Bíblia, para você conhecer os pais da igreja. Colocamos também os exeriarcas. Quem são os exeriarcas? Aqueles que nos primeiros séculos trouxeram heresias para a igreja. Por exemplo, o presbítero Ário. Foi o presbítero Ário que começou a negar que Jesus era Deus. Essa doutrina que as testemunhas de Jeová ensinam de porta em porta, ela nasce lá. Ela foi combatida no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, pelo o chamado Credo de Atanásio. Tem tudo aqui na Bíblia apologética, mas quem trouxe essa heresia foi o presbítero Ário. Ele era de Alexandria. Então aqui tem a história de todos esses que trouxeram heresias nos primeiros séculos da igreja cristã. Mas é só isso? Não, tem muito mais. E se você adquirir essa Bíblia, vai ser bênção para você. Eu nunca vi uma pessoa falar: olha, eu comprei uma Bíblia, estou arrependido. Eu nunca vi. Você já viu uma pessoa falar: eu comprei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia e a minha vida virou um caos. Deu tudo errado. Eu nunca vi. Eu só vi pessoas dizendo o seguinte: ó, depois que eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a abençoar ainda mais a minha vida. Olha que maravilha. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós vamos durante 2 semanas trabalhar com a Bíblia apologética de estudo. Então, se você ainda não adquiriu a sua Bíblia, liga para a gente. Bem, eu estava falando dos exeriarcas no bloco anterior. O que mais tem na Bíblia apologética? Então, terminou a Bíblia. No livro de Apocalipse, isto aqui são estudos, um apêndice com mais de 400 páginas. Olha que bênção. Então, eu já falei que tem os livros apócrifos, tem os patriarcas, exeriarcas, tem os credos, o Tomo de Leão. Tem também um resumo dos concílios da igreja, onde foi tratada a doutrina da Trindade, onde foi tratada
sobre as duas naturezas de Jesus, porque Jesus ele é 100% homem e 100% Deus, a pessoa do Espírito Santo. Então esses são documentos da igreja cristã importantíssimos que mostram como a igreja entendia essas doutrinas, como elas foram defendidas nos primeiros séculos. Tem também um resumo da Reforma Protestante. E de repente você já viu falar de Martim Lutero, já viu falar de indulgência, já viu falar dessa que era a venda da salvação, a compra para tirar a pessoa do purgatório. Você vai entender o que aconteceu na época, o que é a Reforma de Martim Lutero, que tem como data oficial 1517. E Martim Lutero, ele colocou 95 teses na igreja que ele liderava na Alemanha, 95 teses. De repente você já viu falar só o nome, olha, Martim Lutero escreveu 95 teses, mas você não teve a oportunidade de lê-las ainda. Então elas estão na íntegra aqui no apêndice da Bíblia Apologética. Olha que legal. Tem também a cronologia das principais confissões de fé protestante. A igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, tudo direitinho, mostrando que é a mesma confissão de fé. Tem um estudo sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar texto. De repente a pessoa lê um texto, mas como é que eu consigo interpretar? Não consigo, eu leio, não entendo. Então tem aqui essa matériazinha aqui dentro da Bíblia Apologética. Como interpretar um texto? Hermenêutica. Só isso? Não, tem uma matéria chamada Como Identificar uma Seita. Com esta matéria que está aqui dentro, com esse estudo, você olha para qualquer religião do mundo, e você sabe dizer, olha, aquele grupo é Igreja do Deus Vivo ou não é Igreja do Deus Vivo? É um grupo que realmente está servindo a Deus ou é uma seita? Com esta matéria, como identificar uma seita. Tem também a diferença, ou as diferenças básicas entre seita e igreja. Tem também a salvação em várias religiões. Como é que é ensinada essa doutrina da salvação? Por exemplo, no budismo, como é que ela é ensinada com as testemunhas de Jeová, com o islamismo, né? A segunda maior religião do mundo, religião monoteísta, acredita em um só Deus. Como é ensinada? Como que o hinduísmo vê a salvação? Tudo isso você vai aprender aqui. Um histórico das religiões não cristãs. De repente você tem até um conhecido, um amigo budista, shintoísta, ou hinduísta, ou muçulmano. Você tem até um amigo lá no teu trabalho, você conversa tudo, uma religião que não tem nada a ver com a nossa. Então tem um histórico aqui, como surgiu, quem é o fundador, as doutrinas fundamentais. Tem mais o quê? Um histórico das seitas brasileiras. Né? Outro dia eu vi na televisão a questão do Santo Daime. Já viu falar? Já viu falar? Está aqui aquela região que toma um chá, né? Fica lá no norte. Mas como surgiu isso aí? Grupos religiosos brasileiros. Por exemplo, a LBV, né? Muita gente, Legião da Boa Vontade, era religião de Deus, enfim. Mas como surgiu? Então tem um histórico, tá bom? Tem vocabulário grego, tem também a supremacia do Novo Testamento. Você sabia que o Novo Testamento é 99,5% de exatidão o que saiu da mão dos apóstolos, dos escritores? Você sabia disso? Dos escritores? 99,5% de exatidão. Aí você fala, mas esse 0,5%, o que é isso aí? Detalhezinho que não interfere em nada na doutrina. Você sabia disso? Então aqui nós mostramos num gráfico isso aí, um resumo. Olha que importante. Tem também a cronologia das igrejas de doutrinas católicas. Por exemplo, o sinal da cruz. Como surgiu o sinal da cruz? Como surgiu a questão de acender vela para quem já morreu? O celibato. Quando que os padres, os líderes católicos, né, chamados de sacerdotes, foram proibidos de casar?
Porque Pedro era casado. Mas, e quando isso começou? Por que lá do lado oriental o padre pode casar e por que do lado ocidental, que tem como líder o Papa, o padre não pode casar? Está lá também. O que mais? Um índice remissivo. Esse índice é importantíssimo, mas esse índice eu vou tratar com você na próxima aula. Tem um vocabulário aqui também, um pequeno dicionário da língua grega. Você quer saber alguma coisinha do grego? Por exemplo, a palavra Hades. Né? A palavra Hades, no hebraico é Sheol, no grego Hades, no latim Infernos e no português Inferno. Mas o que significa? De onde veio? Então tem um dicionário grego aqui. É bênção essa Bíblia, tem concordância. E os mapas? E aí os mapas, depois eu vou dar uma aula só sobre os mapas. Por quê? Porque eu tive o privilégio de fazer os mapas para você, tá? Isso aqui é um trabalho que Deus me deu, eu fiz direitinho para você entender o crescimento da igreja evangélica no Brasil, né? Você saber o crescimento em todos os estados. Olha aqui, ó, gráficos, tanto isso aqui eu fiz para você colorido. Então, durante essas 2 semanas, hoje eu fiz um resumo geral, mas nós vamos aprofundar. Por quê? Mais do que você adquirir a Bíblia apologética, é você saber usar a Bíblia apologética, tá bom? Então faça o seu pedido. Quem mora aqui em São Paulo é rapidinho. Pediu, o correio já entrega rapidinho. O correio agora está tranquilão, não tem nenhuma data no Natal que o correio demora. Agora não, agora é tranquilão. Pediu, e como você pede?